Este é o único Jeep que eu compraria e vou te explicar o motivo. Este modelo em particular é um dos poucos Jeeps que eu consideraria. Alguns dos benefícios deste Jeep específico, assim como modelos que você definitivamente deve evitar. Vamos falar disso agora. A vida é curta para dirigir carros sem graça. Achamos que é o Wagoneer ou Grand Wagoneer, bem grandes, mas também custam 6 dígitos. Agora o Wagoneer está totalmente eletrificado. Você soma isso ao preço. Agora você tem um veículo em níveis estratosféricos, ninguém compra, ninguém quer e estão parados no pátio. Por eliminação, o Jeep Wrangler é o único Jeep verdadeiro da linha, o que explica seu apelo. Ele tem aquele visual geral que existe há muitas décadas. Faróis redondos tradicionais, visual na frente que lembra um brinquedo Tonka. E essa é uma das grandes razões pelas quais as pessoas continuam sendo atraídas por esses carros. Agora, mesmo com os problemas comuns da linha regular da Jeep, o valor de revenda desses veículos é impecável. Após 5, 6 ou 7 anos, você ainda terá cerca de 85% do valor do veículo. Eles mantêm o valor muito bem, esse é um grande motivo. E eu adoro comprar veículos nos quais eu não vou perder muito dinheiro depois de alguns anos. Você pensa no Wagoneer, no Grand Wagoneer, no Wagoneer S, todos eles são extremamente caros. Você paga mais de 6 dígitos por vários desses veículos, e durante a Covid eles ficaram exagerados. Clientes enfrentavam falta de veículos e aceitavam pagar qualquer preço que a Stellantis cobrasse por seus produtos. Muitos desses veículos Jeep Premium simplesmente ficaram extraordinariamente caros. O triste é que a qualidade não acompanhou. Problemas com as luzes. Essas abas não ficam firmes e, em alta velocidade, o capô começa a levantar, bem ali embaixo. Aqui há problemas com a suspensão e, se mantiver a original, pode ocorrer o Death Wobble. Com um pouco mais de desgaste na suspensão, há mais articulação. Isso faz as rodas tremerem descontroladamente em alta velocidade na estrada. Aqui em cima, vazamentos de água são comuns. Ingress era um problema em muitos Jeeps, não só no Wrangler. Claro, o Wrangler tem teto rígido removível, mas muitos Jeeps acabam tendo problema de entrar um pouco de água na cabine. Aí você olha por dentro, né? A qualidade geral, altos níveis de plástico, fantástico. Isso é ótimo para o desgaste e percebi que o Wrangler, em especial, é quase charmoso. Claro, sabe, você pode tirar as portas, pode tirar o teto e pode passear por aí. Isso aqui é totalmente um bug de praia. Sim, a ferrugem era um problema. Se não proteger as dobradiças, enferrujam e surgem áreas enferrujadas. E muitos desses Jeeps eram muito propensos à ferrugem, especialmente todos os modelos. Quero dizer, você acaba tendo ferrugem no chassi ali embaixo. Isso não é nada incomum, mas até mesmo ferrugem na carroceria também não era tão incomum assim. Mas a qualidade geral de muitos desses Jeeps simplesmente não era das melhores. E infelizmente, quando você está comprando um Jeep caro, um Grand Cherokee ou um Wagoneer e está gastando centenas de milhares de reais, você quer ter certeza de que o veículo vai durar por um bom tempo. Agora, um Jeep Grand Cherokee híbrido plug-in. Muito dinheiro, muitos problemas e muitos motivos para simplesmente passar longe. A Jeep possui modelos menores como o Compass, que nunca teve tanta qualidade. CVTs e transmissões mal feitas não têm o mesmo padrão que motores barulhentos. Muitos pensam, vou comprar um Jeep, mas ao dirigir um Compass veem que é ruim. Claro, tem o Wrangler de várias gerações e o Gladiator, que é a versão picape esticada do Wrangler. Recentemente lançaram o Recon com o ex-Chief Executive Officer Carlos Tavares. Tinha essas ideias grandiosas de que iria começar a entregar e transformar a Jeep como marca para um futuro totalmente eletrificado. Muita gente dizia, o que eu faço? Vou para a trilha e depois conecto o carro em uma árvore? Simplesmente não parecia prático, assim como o Wagoneer S. Ninguém compra veículos elétricos porque os incentivos federais no Canadá e Estados Unidos da América acabaram e as pessoas perderam o interesse. Sabemos disso. Quando a Stellantis enfrenta problemas elétricos como no tipping, surgem muitas surpresas, mas esse tipo não me interessa. Porque há um novo recall que inclui o Wrangler 4S, que é a versão híbrida plug-in deste, assim como o 4S Jeep Grand Cherokee. Ambos usam trem de força similar e, infelizmente, tem grande problema nos motores. Há um recall de cerca de 113 mil Wranglers e Jeep Grand Cherokees por problemas no motor relacionados à areia, resíduos de produto e material nos motores que podem levar a falhas catastróficas no motor. Parece estar ligado principalmente às versões 4xe com motor turbo de 2 litros e sistema híbrido elétrico. Isso ocorre após outros recalls, incluindo um recente sobre baterias que alertou donos de Jeep Grand Cherokee a estacionarem fora.
Claro, com o híbrido plug-in, houve uma atualização remota que literalmente inutilizou os veículos. Felizmente, a Stellantis voltou atrás e mudou rapidamente. Se você tivesse esse problema, eles resolveriam logo. Eles foram mais responsivos do que nunca visto na indústria. Parece que há essas novas mudanças em que a Stellantis agora está decidindo colocar constantemente anúncios nos sistemas de infoentretenimento. E o que aconteceu com aquele Jeep básico e simples que durava para sempre? Quero dizer, pense no Willys, pense no TJA. Muitos anos atrás, eu tive um TJ do final dos anos 90. Ele tinha o maravilhoso, absolutamente o mais impecável, quase perfeito motor, os 6 cilindros em linha de 4 litros, e eu tive esse motor. Ele vinha com um câmbio manual. Provavelmente era o cavalo de batalha mais durável e confiável. Jeep, era comum ver vários desses TJs com 40, 50 ou 60 mil milhas. Nesse período, a Jeep criou um veículo simples, eficiente e confiável. O pior é que no ano passado, a Consumer Reports disse que não podia recomendar nenhum produto da Jeep. A Stellantis realmente queria acelerar o processo. Na minha opinião, a mudança de qualidade na linha de produtos ficou bem clara. Mesmo a versão JL mais recente, além desta JK está disponível agora, existe um problema bem conhecido e documentado com bolhas de ferrugem, simplesmente bolhas se formando embaixo da pintura. Agora, alguns dizem que as concessionárias, os fabricantes, vão substituir isso, ou pintar para você, ou talvez trocar o capô que está com bolhas, ou... No fim, muitos desses JLs ficaram famosos pela pintura com bolhas. Eu mesmo já vi isso. O principal problema de muitos Wranglers ao longo dos anos foi a troca de motores. A geração mais recente desses híbridos, com motores turbo de 2 litros e sistemas híbridos, está enfrentando problemas na parte elétrica, especialmente na bateria. Antes, pensamos no 4 litros. Já mencionei que o TJ tinha um dos melhores motores produzidos. Infelizmente, logo depois eles vieram com um V6 de 3,8 litros. Em toda a sua sabedoria infinita, a Jeep decidiu adotar um trem de força que já estava dando problema em outros fabricantes, como a Dodge. O motor era tão ruim que consumia muito óleo e apresentava falhas graves. Era comum ouvir que esses motores V6 3,8 litros quebravam após 40, 50 ou 60 mil milhas. Se você tinha um Wrangler daquela geração, digamos por volta de 2012, 2011 por aí, com um motor 3,8, você estava com os dias contados. Meu amigo, você sabia que ia ser um mundo de dor. Anos depois, milhares de recalls ocorreram devido a airbags que podiam falhar ou disparar sozinhos. O abastecimento apresentou problemas, com vazamento de combustível ao completar o tanque. Também houve falhas na transmissão e elétrica. Recalls era o nome do jogo. De repente, aquele 38 apareceu, ficou feio, virou um motor problemático e ninguém o queria. Alguns anos depois, por volta de 2014, eles introduziram o Pentastar V6, 3,6 litros, o 36. Não foi perfeito e teve problemas, mas foi um passo certo. Todo mundo ficou assim, finalmente decidindo que já estava na hora de se livrar do 38, sabe, anos depois. Alteraram transmissões e atualizações do motor desses carros, conseguindo melhorar um pouco as coisas. Infelizmente, havia uma opção de câmbio manual nas gerações mais recentes desses carros que, infelizmente, também apresentavam problema. Até onde sei, ainda há um recall pendente do rolamento de embreagem que continua sendo um grande problema. Por mais que eu goste dos Wranglers, eles são legais e têm seu próprio charme. E eu mantenho o que disse, é o único Jeep que eu compraria porque, pelo menos, eles têm esse charme. Os outros Jeeps são apenas SUVs grandes e supervalorizados, que custam muito dinheiro e têm muitos problemas associados a eles. Mas nem esses são perfeitos, pois o dono anterior deste Jeep optou por colocá-los. Essas garras de barra de ônibus pesadas, reforçadas e superdimensionadas em cada um dos terminais da bateria, porque os terminais originais de fábrica eram pequenos, fracos e bem insignificantes. Então, quando você fala sobre problemas elétricos, não é surpresa quando você tem essas conexões elétricas ruins e pequenas. Isso provoca pontos quentes, áreas de alto impacto, alta impedância e problemas elétricos intermitentes. Você se move aqui. Energia, bomba de direção e problemas relacionados. Esse recall foi notável. Os retentores traseiros principais apresentavam problemas em alguns casos e nem sempre eram fáceis de identificar. Às vezes, ao olhar embaixo do Jeep, você vê áreas oleosas e não sabe se vem da parte de trás do motor. Era um retentor traseiro principal ou talvez um interruptor de pressão de óleo no meio. Veja, porque vazamentos de óleo não eram incomuns nesses veículos, e vazamentos de líquido de arrefecimento também não. Vazamentos de líquido de arrefecimento também eram uma área potencial de problema para esses veículos. Mas tudo isso seria ótimo se você realmente conseguisse acessar qualquer uma dessas coisas.
Veja, como você pode perceber, é extremamente apertado, é difícil acessar qualquer coisa. Você praticamente tem que desmontar metade do compartimento do motor só para conseguir acessar qualquer um desses componentes. Um problema desses veículos é o Death Wobble. Você tem desgaste demais ali e de repente a suspensão começa a tremer descontroladamente e em alta velocidade. Às vezes isso se torna absolutamente assustador e apavorante. É possível melhorar isso mantendo a suspensão dianteira em dia ou até fazendo um upgrade. E claro, às vezes adicionar um conjunto de molas mais rígidas ou outro tipo de upgrade, componentes do mercado paralelo, pode ajudar em alguns casos. Assim, o Wrangler fica um pouco difícil de dirigir e ainda há a questão do acesso. A maioria dos Jeeps é difícil de entrar e sair, pois estão um pouco mais altos agora. O charme de subir no Jeep e o passeio irregular são grandes motivos pelos quais adoro esse Jeep. Mesmo que a qualidade do Wrangler esteja alinhada com praticamente todas as outras marcas deles, pelo menos você tem o charme, a sensação, o clima. Parece algo mais autêntico. Jeep, quero dizer, é um brinquedo Tonka. Em que outro lugar você compra um veículo hoje que te faz sentir com 15 anos de novo? Um Jeep é um daqueles veículos que ainda pode te fazer sentir como uma criança. E ainda assim você pode usá-lo nas suas necessidades de transporte do dia a dia. O melhor é saber que a desvalorização não vai te sufocar completamente. Isso, para mim, é uma vitória absoluta. Sempre que entro em um veículo, penso, se tivesse comprado esse carro zero e fosse vendê-lo após 5 anos, fora da garantia, eu diria, já deu. Rodei cerca de 80 a 100 mil quilômetros com ele. Chegou a hora de vender e talvez eu perca só 15 mil reais em um Jeep de 60 mil reais. Isso não é um prejuízo ruim. Você tem um veículo, se diverte, tem garantia na maior parte do tempo e pode sair sem perder tudo. Poucos outros modelos oferecem isso. O Compass. As estatísticas do Jeep Grand Cherokee e do Wagoneer mostram baixa depreciação e são muito sólidas. Ninguém está comprando, então não há muito o que analisar. Tudo que é elétrico está caindo, né? Então comprar dessa marca com motor híbrido ou elétrico é pedir para fracassar. Fica parado na oficina, sempre com atualizações remotas e desvaloriza mais. Não quero outro Jeep. Você está pagando pelo nome. E vamos ser honestos, há tantas opções excelentes no mercado hoje em dia. Há tantos SUVs ótimos de todas as montadoras. Agora, com muitos Jeeps, como o Grand Cherokee e o Wagoneer, custando o mesmo que SUVs de luxo alemães, eles claramente estão fora da realidade. Claro, a Stellantis estava aumentando o preço dos seus produtos. Eles foram dos mais agressivos no reajuste de preços desde 2021. Quando houve escassez no pátio, a Jeep aumentou seus preços mais agressivamente que outros fabricantes. Isso deixou as pessoas confusas. Faz sentido? Não gosto da qualidade nem do estilo deles, mas se busca diversão, esse é o único Jeep que eu talvez comprasse. Digo isso porque estamos lidando com um JK, um modelo que ainda preserva o estilo antigo. Fique com ele. O V636 é um motor decente, não é o melhor deles. O problema é o TJ lá no final dos anos 90, com aquele motor de 4 litros. Quase todos estão destruídos como perda total ou com 80 mil quilômetros rodados. Hoje em dia, é só dar uma olhada nos classificados que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Então, infelizmente, se você ainda conseguir encontrar um TJ com baixa quilometragem, isso é uma vitória. Todos os CJs estão totalmente enferrujados. Muitos colocam motores V8 nesses carros, que até são divertidos, mas não duram, enferrujam e acabam velhos, mal conservados e quase desmontando. Os únicos Jeeps que valem a pena ter são, claro, se você for gastar dinheiro, o 392 ou então pegar um V6 Pentastar, que, novamente, não é necessariamente o melhor, mas é o melhor dessa categoria em particular. Se você puder pegar com câmbio manual, acho que ainda há um recall aberto por problema no rolamento de embreagem. As transmissões automáticas não são as piores. Fico um pouco nervoso com produtos da Dodge, Jeep, Chrysler e transmissões automáticas em Jeeps. Na minha opinião pessoal, quanto mais simples, melhor. E é por isso que, na verdade, eu prefiro um conjunto motriz simples e naturalmente aspirado em um Jeep Wrangler. Esse é o Jeep que você deveria comprar.